Analistas ouvidos pelo CNN Money avaliam que o cenário ainda é bastante incerto diante da escalada da guerra no Oriente Médio. Só que eles alertam que a cautela global pode respingar na política monetária aqui do Brasil, a política monetária brasileira. Os agentes de mercado já avaliam que a guerra poderia atrasar o processo de corte de juros pelo Banco Central e deixar a Selic em patamar mais elevado que o previsto pelo mercado. Lembrando que o Comitê de Política Monetária, o Copom, destacou no último comunicado que as incertezas globais exigem cautela por parte de países emergentes. Os economistas também destacaram que os efeitos mais práticos dependem de uma série de fatores, uma série de variáveis, sobretudo a expansão das hostilidades. Para desdobrar sobre esse assunto, eu vou conversar com quem também está de olho nos impactos da guerra aqui no Brasil. Não vou conversar com ele. Quem disse isso foi o secretário do Tesouro, o Rogério Ceron. Na visão dele, o conflito pode eventualmente antecipar a parada do ciclo de corte de juros pelo Banco Central. Agora sim, para entender este quadro, eu converso aqui com o Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central. Muito prazer falar contigo, Fernando. Luiz Fernando, boa tarde para você. Opa, boa tarde. Um prazer enorme estar com vocês. Prazer é nosso. Já vou direto ao ponto aqui, meu cara. A gente tem petróleo subindo fortemente, o dólar disparando hoje, a gente tem um risco de inflação aqui no Brasil aumentando. Vou citar até alguns outros fatores. Hoje a gente teve o dado do CAGED, que mostrou que a alta de 3,3% no salário médio que as pessoas recebem em relação a dezembro, além do PIB também subindo. Todos esses fatores, entre outros, Luiz Fernando, pode fazer com que o Copom mude de rota? Ele tem motivo suficiente para isso ou ainda não? Eu acho que é cedo, viu? Para dar uma ideia, nós abrimos o dia com o petróleo subindo 8% e agora está subindo 4%. O câmbio no Brasil depreciando 2,5%, está depreciando 1 e pouco. A gente está muito no olho do furacão, né? São situações que é muito difícil você antecipar o que vem. E daí a pergunta que fica, bom, nessas horas, o que o Banco Central deveria fazer? Continuar fazendo o que ele estava programado a fazer, sem nenhum arrobo para nenhum lado, e espera mais informações para que daí sim ele veja se é o caso de mudar a trajetória ou não e assim por diante. Então, o que eu diria é que, olhando de hoje, me parece que o Banco Central vai manter o que ele pensou, até porque o que o Banco Central nos disse foi o seguinte: olha, eu estou com juros de 15%, que ele é muito restritivo. E eu vou para um nível que ainda será restritivo, ou seja, ninguém acha que o Banco Central vai fazer um processo muito longo de queda. Ainda continuaremos com uma taxa de juros restritiva. Então, a meu ver, não temos razões ainda para supor que o Banco Central vai mudar de trajetória. Claro que toda a informação nova tem que ser reanalisado todo o quadro, mas não me parece, olhando até agora, que seja o caso de uma mudança, não. Muito bem, então o guidance dado pelo Copom na última decisão de juros foi muito positivo, ele foi muito claro em dizer que é quase certo que o início do ciclo de cortes de juros vai se iniciar na próxima reunião que acontece em março, Luiz Fernando. Então eu queria que você me destacasse quais podem ser alguns dos cisnes negros que a gente tem no radar que podem sim influenciar a decisão do Banco Central para esse ou manter a taxa de juros ou quem sabe aumentar. E aí já emendo em outra pergunta para te perguntar o que você projeta, é um corte de juros um pouco mais agressivo, de 0,5 ponto percentual ou 0,25 mais tímido? Vamos lá. Primeiro, o que a gente deveria olhar daqui até lá? Eu diria, se a gente pudesse resumir, eu resumiria em dois fatores: preço do petróleo e a taxa de câmbio no Brasil, que é o que dá para sentir, vamos dizer, em termos de temperatura, se a gente está realmente diante de uma mudança de cenário. Porque os mercados, eles oscilam, essa guerra, essa história, ela pode ser uma história de poucas semanas, uma história muito longa, nós não sabemos. Mas se pudesse pegar dois indicadores que realmente, no final, afetam bastante ou podem afetar bastante o cenário para frente, eu diria que essas duas variáveis são as que a gente deveria olhar mais. Dito isso, o que o Banco Central deve fazer? Eu não acho que, olhando de hoje, ele deveria mudar o que ele pensou.
Claro que ele vai, na reunião, ele vai discutir, ver, etc. Mas, assim, eu não acho que ele deveria, por exemplo, ir mais devagar do que os 50 pontos. Só para dar uma ideia, 50 pontos eu diria que é o passo normal de tanto de alta quanto de redução de taxa de juros, né? Quando eu faço mais rápido, eu faço mais do que os 50 e para baixo o oposto. Então, para mim, é natural que ele faça os 50 pontos. Se o cenário continuar a piorar, pode ser que ele fale, bom, deixa eu começar com 25 e ver como é que o cenário se desenrola. Esse momento realmente é um momento da gente ter tranquilidade, porque tem muito para acontecer pela frente. Assim, qualquer antecipação eu diria, mais um chute do que qualquer outra coisa. Luiz Felipe, olha só, Luiz Fernando Figueiredo, aliás, olha só, nós tivemos no ano passado um dólar custando R$ 5,63 ali no nosso pico. E aí ele foi se acalmando, como você bem disse, é importante que a gente tenha essa parcimônia de esperar o tempo acontecer para que as coisas se afirmem ali no chão. Ele foi caindo para R$ 5,14. Hoje ele tem essa guinada de novo, ultrapassando os R$ 5,30, R$ 5,35. Queria saber de você, que você comentou sobre o câmbio, que isso pode influenciar na decisão sobre a taxa de juros. E o Boletim Focus, ele projeta há várias semanas seguidas, por exemplo, o dólar a R$ 5,50, R$ 5,45. Com todo esse cenário geopolítico, você acredita que o dólar pode chegar lá e ter um novo patamar de R$ 5,45, R$ 5,50, o que pode atrapalhar os planos do Banco Central? Aqui sendo um pouco fatalista, mas nunca é demais no mercado financeiro. Não, é possível, né? A gente nunca pode dizer que o câmbio flutuante está aí para realmente nos desafiar. É possível, mas eu não acho provável. A maneira que a coisa tá caminhando não me parece de jeito nenhum como o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia, né? Tá parecendo uma coisa numa outra velocidade. Então, assim, eu acho que essa situação mais aguda, eu acho que ela tende a ser realmente bem temporária. Sendo assim, não há nenhuma razão para achar que a taxa de câmbio brasileira vai ficar muito mais pressionada por muito mais tempo, tá? Eu acho que ela tende a voltar a se acomodar, não sei se nos próximos dias, mas talvez nas próximas semanas. Meu caro, olha só, em momentos de guerra, todo mundo corre para os Estados Unidos para comprar dólar, enfim. O que o Brasil tem que fazer para continuar atraente sem precisar de taxas de juros exorbitantes, na sua visão? Já aproveitando para perguntar. Eu não acho que o Brasil deveria continuar fazendo. Eu acho que ele deveria começar a fazer, que é um ajuste estrutural da nossa situação fiscal. Porque o Brasil ele paga um juro altíssimo, quase não, vergonhoso, porque ele tem um conjunto de políticas que uma das consequências, na verdade, é um juro tão alto, né? Quando o Brasil começar a realmente tratar de maneira séria o nosso déficit, fazendo com que a trajetória da nossa dívida passe a ser uma trajetória sustentável, a consequência disso, e não tenhamos dúvida de que é a consequência, é um juro muito mais baixo. Muito bem, nós conversamos aqui com Luiz Fernando Figueiredo, que é ex-diretor do Banco Central. Um prazer e um privilégio conversar contigo, sempre muito claro conosco na programação. Muito obrigado, até uma próxima, meu caro. Até uma próxima, foi um prazer. Tchau, tchau.